bem com vocês? Para quem não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é psicóloga Alexandra Santos e no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre um assunto muito importante. Então, quem está chegando agora pela primeira vez aí no canal, seja muito bem-vindo. Quem já está inscrito, compartilha. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem está curtindo, dá um like. Então, vamos ficar à vontade aqui no canal. A proposta do canal é trazer qualidade de vida e bem-estar para todos que estão dentro desse grupo. Então, sejam muito bem-vindos a todos. Então, esse é o primeiro vídeo, não é? Do ano 2020. Feliz 2020 para vocês. Acabou o período de férias, vamos voltar a fazer as gravações. Possivelmente eu vou manter essas gravações nas quartas-feiras, mas no futuro eu vou sinalizar para vocês se toda quarta-feira, no caso, vai ser publicado no vídeo ou vai ter um outro dia, tá certo? Mas aí no futuro eu vou estar trazendo essa informação para vocês. Porém, vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje agora, sem muitas delongas. Foi um assunto que foi muito comentado dentro do consultório nesse período de férias. Acredito exatamente por causa desse contexto de férias, onde pais e filhos acabaram convivendo um pouco mais. E aí houve algumas mudanças comportamentais em alguns filhos, não é? Exatamente por causa desse tema do vídeo de hoje. Então, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que é a ausência dos pais influenciando ou modificando o comportamento emocional dos filhos. Então, eu sei que muitos pais não vão talvez ficar muito felizes com o que vai ser dito hoje, mas eu sei que é de suma importância. Alguns filhos, eles clamam por isso, né? Eles pedem muito que essas informações cheguem aos seus pais, porque eles não têm muitas vezes coragem de falar sobre isso. E infelizmente não são todos que eu consigo, de alguma forma, orientar. Então, que tal fazê-lo através do vídeo, não é verdade? Então você, pai, mãe, tio, tia, ou avô, avó, que exerça esse papel na vida de uma criança ou adolescente, fique atento, tá certo? Então você também, que de repente vai ser pai ou mãe, que enfim, não entende muita coisa, não existe um livro, não é verdade? Que fala sobre como ser um pais excepcionais. Não existe esse livro que oriente de fato, garanta pra gente essa excelência nas relações pais e filhos. Então a gente vai aprendendo com o dia a dia. Então nada melhor do que as orientações, né, importantes que profissionais ou pessoas mais velhas que de repente já vivenciaram muitas coisas podem estar trazendo pra gente, não é verdade? Então vamos lá. Então o que aconteceu durante esse período das férias? Muitos pais tiveram aí mais aproximação com os filhos, né? Os filhos em casa, de férias, então houve algumas modificações comportamentais. Então, algumas crianças e adolescentes modificaram positivamente seus comportamentos exatamente por causa da mudança desse pai, dessa mãe, que se aproximou mais desses filhos. E também houve o contrário, infelizmente. Então, existe uma necessidade muito grande das crianças e adolescentes dessa relação com os pais serem de fato de qualidade. Então, isso não está ligado a tempo. Muitos pais já se autoprotegem, dizendo, não, Alexandra, eu não tenho condição alguma de passar tanto tempo com os meus filhos, eu preciso trabalhar para garantir para eles aquilo que eles querem. De fato, entendo. E eles também sabem disso, tá? Embora, vale salientar, inclusive eu até falei sobre essas questões de prioridade para pais e filhos, tem um vídeo que eu fiz exatamente falando sobre isso, eu vou deixar até linkado aqui para vocês, porque às vezes a gente não conversa, né? Você pai e mãe não conversa com os filhos e não tem ideia do que é prioridade para eles, então a gente passa um tempão da vida da gente trabalhando muito para poder garantir para eles uma condição melhor financeiramente. E na realidade essa não é a prioridade dos filhos. Os filhos gostariam, por exemplo, que você tivesse um pouco mais de tempo com eles e não necessariamente uma condição financeira melhor, né? Para comprar, sei lá, um celular melhor ou estar na escola mais cara, enfim. O que vale é a conversa, o que vale é o diálogo, a comunicação familiar. Então existe muito essa fragilidade emocional das crianças e adolescentes que tem como base a ausência desses pais. Então são pais que eles não morreram, eles estão vivos, porém ausentes. Então, não é porque você trabalha muito que você não consiga ter uma qualidade de tempo com seu filho. Então, existem pais, por exemplo, que quando começa o processo da psicoterapia, para melhorar a relação com os filhos, é percebido durante esse processo que eles têm sim um tempo, sei lá, tomar café da manhã com o filho, leva esse filho para a escola, tá com o filho dentro do carro, levando ele, mas assim, não para poder quando está com o filho, está efetivamente com o filho. Por exemplo, o pai está dirigindo, levando o filho à escola. Aí está ouvindo música,
muitas vezes até mexendo no celular, né, que é errado, inclusive. Sei lá, quem da relação dele ali naquele momento com o filho. Só tá ele e o filho no carro e não interagem entre si. Isso é perigoso. Muitos filhos falam sobre isso, principalmente os adolescentes, tá? Então eles se queixam muito. Ou pior, a criança fica lá chamando a mãe e a mãe tá no celular, deitada no sofá, o pai deitado no sofá, e não consegue, ou tá fazendo a refeição, que é um momento tão importante, e aí tá cada um no seu celular e eles não interagem entre si. O que acontece no comportamento desse filho? As crianças, elas acabam sem orientação do que é certo e errado, que é exatamente os pais que orientam isso através dessa relação nesse período da infância. E os adolescentes, eles começam a se portar com insegurança em relação às relações sociais que eles vão desenvolver dali para frente, porque eles não conseguem ter certeza do que eles são na sociedade, porque os pais não conseguem interagir com eles. Então eles se sentem inseguros. Então às vezes o pai chega, a mãe sinalizando, né? Ah, Alexandre, meu filho é muito seguro, ele não consegue fazer muita coisa sozinho. Na realidade tem medo. Por quê? Porque nunca houve uma conversa dos pais sinalizando situações, passando experiência. Esse momento é importante. Pais, interajam com seus filhos. Pais, questionem os seus filhos e como eles estão te vendo. Então, às vezes eu percebo que existe muito medo, receio dos pais perguntarem como é que eu estou sendo como pai, como mãe, enfim. Por que esse receio? Não é? Então, assim, se permitam, se perguntem se realmente eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe, eu estou ausente, eu sou presente, se eu estou colaborando nos momentos que eu posso estar com meus filhos, o que é que eu estou fazendo. Então, se de repente você vai no supermercado, vai com o filho, se de repente você vai fazer um passeio, esteja efetivamente com o filho, não esteja num passeio buscando um trabalho, tente realmente ter um tempo de qualidade com seu filho, assista um filme, comente, brinque, interaja. Isso é importante na formação emocional do seu filho. No futuro, você vai ter adultos, né? Filhos aí já adultos, mas com muito mais maturidade, confiança, clareza entre o que é certo, o que é errado. Isso tem a ver com o comportamento, essa idoneidade desse adulto no futuro. Que muitas vezes é por falta de conversa, de diálogo, olho no olho. É importante olhar nos olhos do filho, perguntar se tudo vai bem, se existe alguma necessidade emocional, se existe algum problema, se ele está com alguma dificuldade. Então, filhos, eles precisam dessa orientação, desse olho no olho. Não existe problema em conversar. Então, pais, se vocês têm essa dificuldade, porque de repente não tiveram esse pai ou essa mãe que trouxe toda essa história para vocês, né? Porque a base é a família. Então, quando existe a fragilidade emocional, muitas vezes está embasada numa fragilidade familiar, né? Antes mesmo de vocês se tornarem pais. Então, vocês busquem uma ajuda de um profissional que possa melhorar a relação entre vocês com os filhos. Então, não custa, não é? Vocês se auto-perceberem nesse contexto e aí refazer esse comportamento. Então, questione esse filho, busca. Eu tenho certeza que as crianças e os adolescentes, eles têm muitas informações na atual sociedade, né? Tem a internet aí que esclarece vários assuntos, mas eles precisam discutir sobre esses assuntos. Eles têm a informação e não sabem o que fazer com elas. Então, cabe aos pais trazer essa segurança dessa informação. É importante muitas vezes, às vezes os filhos, eles tomam uma informação como certa pelo simples fato de recebê-la primeiramente por outras pessoas que não são os pais. E aí, quando os pais de repente vêm para esclarecer sobre o assunto, na cabeça desse filho, ele já tomou como certa por uma outra pessoa e que na realidade esse assunto não é tão certo assim. Por quê? Porque os pais, eles precisam de fato se antecipar, conversar, interagir, verifica o que está sendo passado mais na TV, verifica se esse assunto cabe conversar, se você consegue adaptá-lo à idade do seu filho, mas interaja para que eles possam receber essas informações que estão dentro da sociedade de primeira mão por vocês, da forma que vocês de fato querem que eles recebam e trabalhe essa questão emocional deles. Então, se houver dificuldade maior, busque ajuda. O que não pode é estar ausente. Pais, vocês precisam estar presentes para garantir uma qualidade emocional para os filhos. Eles precisam saber o que é certo, o que é errado, interagir com confiança, né? Desenvolver autoconhecimento,
sentirem de fato preparados para interagir na sociedade, não é verdade? Não dizem que criamos os filhos para o mundo, então vocês precisam prepará-los, tá certo? Então, que vocês possam ter entendido a mensagem, espero ter colaborado, desenvolvido mais clareza na cabeça de vocês em relação a essa relação pais e filhos, e grande beijo, abraços e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!